Muito bem, você que está aí pelo Facebook, você vai ouvir uma palavra da parte de Deus, você vai ouvir um recado de Deus. Quem tem Bíblia? Tem Bíblia? Isso. Vamos agora ficar atento à palavra desta noite. Vamos iniciar hoje a mensagem de domingo, né? Sempre estamos fazendo assim. A mensagem que Deus vai tratar conosco hoje é o início da mensagem que nós vamos falar domingo. Pega aí a sua Bíblia, põe a mão sobre ela e diga comigo assim, ore comigo assim. Vamos todos orar assim, diga assim: Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua palavra, o Evangelho da graça de Deus. Diga: a palavra predestinada de sabedoria está aqui diante de mim. A verdade que estivera oculta, diga, estava escondida, e Deus revelou. Agora eu compreendo os desígnios de Deus. Fala comigo, Jesus. Usa a tua palavra, usa o Evangelho, usa a palavra viva, eficaz, poderosa, que não voltará vazia. Amém. 1 de Coríntios 3, 1 de Coríntios capítulo 3, versículos, 1 de Coríntios capítulo 3, versículos 10 ao versículo 17. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 17. Diz a Bíblia, a palavra. Todos acharam? O nosso tema de hoje, a primeira parte é soar um fundamento para a igreja de Cristo. O tema é soar um fundamento para a igreja de Cristo. Diz assim a Bíblia: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, pois está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, pelo que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Igreja de Deus, ovelhas santas, escolhidas, predestinadas, separadas, ungidas, perfeitas, amadas, guardadas, predestinadas, salvas para sempre. Amém? O tema é soar um fundamento para a igreja de Cristo. Diga, um fundamento. O que é um fundamento? Fundamento. Você sabe onde está o fundamento desse prédio aqui? Da onde? Aonde? Você não consegue ver. Essas paredes só estão de pé
por causa do fundamento. Esse prédio só está esses anos todos de pé por causa do fundamento. Esse prédio aqui já sofreu chuva, vento, trepidação. Você sabe disso, não sabe? Então, você imagine se esse prédio tivesse sido erguido sem fundamento. O que teria acontecido com esse prédio? Teria desabado. Então, quando você pensa num fundamento, pensa assim, é a base. Diga assim, é a base. É o principal apoio de tudo. Tudo está sobre o fundamento. É o alicerce. O que é o alicerce? É o que sustenta um edifício. É o que sustenta um prédio. Fundamento é a base, é o principal apoio, é o alicerce, é o que sustenta um edifício. Base, o que é uma base, pastor? Base é a sustentação de um prédio. Base é aquilo que se utiliza como suporte para aguentar tudo. Agora eu te dei uma ilustração sobre o fundamento de um prédio. O que eu te falei aqui foi uma base de um fundamento de um prédio. Olha esse prédio, quando eu peguei esse prédio aqui, chovia muito aqui, minava a água, tem as fotografias ali, e você vê que a chuva que caiu, o tempo deteriorou o teto, houve pedaços das paredes, dos rebocos, caíram, se dissolveram, se esfarelaram, viraram farelos, mas o prédio continuou de pé. O que sustenta o prédio não é o telhado. O que sustenta esse prédio é o que está lá embaixo. Então, quando você vai entender que só há um fundamento para a igreja de Cristo, pensa em fundamento, pensa numa base, pensa no principal apoio, pensa no alicerce, pensa no que sustenta um edifício, pensa o que é uma base, é a sustentação de tudo. Então você pensa, aí Paulo, o apóstolo, diga Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele disse, diga, ele não só disse, ele escreveu. O que ele escreveu? Segundo a graça de Deus que me foi, diga, a graça de Deus foi dada a Paulo. Paulo, ele quis dizer entre essas letras aqui, essas palavras, que a única coisa que sustenta um crente, ele chamou de fundamento, é o fundamento da graça de Deus. Quem não tem, irmão, quando você vê assim, fulano estava na graça de Deus, se desviou, esse não estava. Porque a graça de Deus não permite que ninguém se desvie. Pode bater o vento, a chuva cair, soprar a tempestade, o fundamento é Jesus, é a graça de Deus. Então não tem como alguém, vou desviar, ou não quero mais saber de Deus, ou não vou mais fazer nada pela obra de Deus, não vou mais me envolver. E, irmãos, não conhece, não vive e nunca conheceu o fundamento de Deus. Paulo falou, eu lancei, diga assim, eu lancei. Paulo disse que ele lançou o fundamento. Ele falou, eu pus o fundamento. Diga assim, Paulo colocou o fundamento. Ou seja, ele, antes de Paulo chegar,
a igreja, o povo de Deus era um povo instável. Entrava e saía, desviava, voltava, desviava, voltava. Então, pessoas que fazem isso não tem o fundamento dentro da sua alma, irmão. Lá no final no versículo 16 desse capítulo, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Como que alguém pode desviar tendo o Espírito de Deus dentro dele? Se desvia porque não tem o Espírito de Deus dentro dele. Tem uma emoção, tem um arrepio de cabelo de braço, tem uma emoção carnal de choradeira, sabe, de estremelique, de pulo, de gló, 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 gló. Mas não tem a base, não tem a sustentação, não tem aquilo que se utiliza como suporte. Você sabe o que eu utilizo aqui como suporte para segurar a nossa vida? A graça de Deus. Diga, a graça de Deus. Jesus falou: da minha mão ninguém arrebata. Da minha mão, como a senhora me ligou, coitadinha, falou: pastor, ela deve estar me ouvindo agora, pastor, eu estava tão bem, e de repente, uma pessoa me deu um produto de limpeza para limpar a minha casa, me deu para experimentar, que o marido dela fabrica, né? E eu botei no balde, botei no pano, passei no chão. Daquele momento em diante, a minha vida começou a dar para trás. Começou a tudo ficar ruim. Começou tudo a ficar esquisito. Eu falei: irmã, a Bíblia diz: eis aí vos dei autoridade, irmã. Como que alguém vai te dar um produto macumbado, que ela disse, que causou... Irmão, todos os dias os crentes levam tombo, se machucam, os crentes são atropelados, os crentes batem de carro, roubam o carro dos crentes. Paulo roubava, Paulo foi assaltado, Paulo falou: em perigo entre irmãos, em perigo entre salteadores, lá no deserto apanhei, e fui roubado, Então as pessoas pensam o que, quando vem o dia mau, já pensa logo na figura do Satanás entrando na vida, já pensa logo numa macumba que fizeram. Irmãos, tudo sucede igualmente a todos. A todos. Eu estou sujeito a levar um tombo e quebrar minha perna? Estou. Por que eu não levo um tombo e não quebro minha perna? Porque eu ando vigiando, olha. Eu não ando igual um tonto. Então quem anda nas nuvens vai tropeçar, vai atropelar, vai se machucar. Então, aí você vê que eu falei: a senhora está me ouvindo? A senhora tem que congregar aqui vai te dar o fundamento para a senhora saber aonde a senhora está fincada. Aonde você está fincado? Você está fincado em Jesus, o fundamento é Jesus, diga, Jesus. A pregação de Paulo era Cristo. Ele falava de Cristo. Aí ele diz: segundo a graça que me foi dada, lançou o quê? O que Paulo lançou? A base. Ele lançou a base, ou seja, antes de Paulo chegar, a igreja, ela andava em areia movediça. Ela vivia debaixo das doutrinas dos apóstolos judeus. A igreja, ela vivia debaixo de costumes, de ordenanças, de abluções, de paga-preço, de jejuns, de batismos. Ela vivia dos ritos judaicos. E isto não é a base, ou seja, não é uma base firme, porque a lei, ela foi retirada. Se ela fosse uma coisa sólida,
ela ficaria até o dia de hoje. Então ela não era sólida. Sólido foi aquilo que Cristo trouxe e deu a Paulo. Então quando Paulo diz, eu lancei o fundamento, ele está falando, eu vou dar a vocês uma mensagem que vocês se tornarão uma igreja firme. Uma igreja que tem como fundamento a graça de Deus, ela é uma igreja forte. Ela é uma igreja ativa. Ela é uma igreja viva, não uma igreja morta. Ela é uma igreja poderosa. É uma igreja perfeita. É uma igreja eficiente. É uma igreja saudável. Sabe por quê? Porque ela está sob o fundamento que é Cristo. Você não está, irmãos, você não tem religião. Se perguntar a você qual é a tua religião, você diz, eu sou um ateu. Você não tem religião, você tem Jesus como fundamento da tua vida. As religiões não têm Cristo como fundamento da igreja. Só o cristianismo tem por base, você sabe que transformaram, Paulo falou que estão pregando um outro evangelho, né? Estão falando de um outro Jesus, estão falando de um outro Espírito. Então é isso que está sendo falado hoje em muitas igrejas que se diz igreja cristã. Então você tem que ter muito cuidado até com aquelas igrejas que se diz igreja cristã. Porque se não tem o fundamento, quem é o fundamento? Cristo. Então, o que é o fundamento? Tudo que Cristo fez alcançou a igreja. Ou seja, se a igreja está sobre Cristo, tudo que ele fez, tudo que ele venceu, tudo que ele conquistou, tudo que ele ganhou, tudo que ele triunfou, alcança, protege a igreja. A igreja está protegida por esse fundamento. O prédio não caiu, não foi por causa do teto, foi por causa do fundamento. Porque quando fizeram isso aqui, fizeram com fundamento, com pedra, com cimento, com areia, deve ter sido feito na mão, porque naquela época não tinha aquelas bitoneiras que tem hoje de trazer o concreto, deve ter sido traçado na mão, tá, vira daqui um monte de homem mexendo tudo e enchendo. Então, teve trabalho para fundamentar uma igreja. Sobre esse fundamento, eu estou 12 anos com vocês. Tem 70% ainda não está sobre o fundamento. Pelas palavras que eu ouço, eu vejo que não estão. Mas eu tenho paciência, porque eu tenho que preparar, colocar vocês e falar, vocês estão sobre um fundamento. E tudo que você está sobre ele, protege você. Você é protegido. Você é protegido. Se você está nesse fundamento, você é protegido. Eu não sei se todos entendem isso. Não sei. Diga alicerce. Diga a base. O princípio apoio. Diga o principal apoio. Diga alicerce. Que sustenta o prédio. Se a tua vida está sobre Cristo, por isso que Paulo falou assim, ó, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o capeta, nem o câncer, nem a fofoca, nem o diabo, nem o lingudo, nada. Sabe por quê? Eu não vou mais, porque eu escutei isso, porque falaram aquilo. Irmão, tem que estar sobre o fundamento. Quando a gente está sobre o fundamento, pode falar o que falar. Eu estou sobre o fundamento. Eu estou sobre o fundamento. O fundamento não é Pedro Inácio. O fundamento não é Pedro Inácio, entende? O fundamento não é Paulo. Não é Barnabé. O fundamento é quem? Jesus. Então eu estou levando vocês para
colocar vocês sobre o fundamento, porque quando vier a chuva, as tempestades, a falta do dinheiro, a doença aparecer, a crise, o divórcio, a morte, porque tudo isso sucede igualmente a todos. Todo mundo vai passar por tudo isto. Mas quando aquelas pessoas que estão sobre, diga, a base, o principal apoio, todos que se apoiam em homens, olha para o homem e puf, e cai. Deus precisa de usar alguém. Deus usou Moisés, que Deus chamava Moisés de homem manso, tão manso que viu um egípcio batendo num judeu, matou o egípcio. E era manso, hein? Se fosse brabo, então. Deus chamava Davi um homem segundo o meu coração. Viu a mulher do cara e levou a mulher para a cama. Puxa! Você vê a ótica de Deus como é diferente da tua ótica, da minha ótica? Porque Deus não vê o fora, Deus vê dentro da pessoa. Deus não vê o momento da falha, Deus vê a perfeição que está no espírito dele. Então Deus olhou para Davi e falou: é um homem segundo o meu coração. Eu amo esse cara. Salomão, o homem, filho do rei Davi, vou honrar por causa do pai dele. Então, abençoado, a graça de Deus, diga assim, a graça de Deus. Diga, segundo a graça de Deus. Diga, o fundamento é a graça de Deus. O que nós pregamos aqui? A graça de Deus. Então você está num fundamento. Diga, eu estou no fundamento. Deus tem chamado o Ministério Restituição para edificar a igreja de Cristo sobre o fundamento da mensagem da graça, sobre o fundamento do homem de Deus que Deus escolheu, chamado Paulo, o apóstolo. Diga, Deus escolheu Paulo, o apóstolo. Diga, da graça de Deus. E Paulo, diga assim, Paulo trouxe o fundamento. Diga, a igreja não tinha fundamento. A igreja vivia das doutrinas dos judeus. A igreja vivia das doutrinas dos pregadores judaizantes. A igreja vivia debaixo dos costumes de festas, de lua nova, de sábado, sabe, de abluções. Eles viviam disso. Eles não tinham uma base, eles não tinham uma mensagem, eles não tinham uma visão clara. A igreja só passou. Você sabe que lá no livro de Atos diz que os cristãos só começaram a ser chamados de cristão depois da pregação do apóstolo Paulo. Porque até então eles eram confundindo com qualquer religião da época. Chamavam do caminho, da seita, era da seita dos nazarenos. Alguém já leu isso? Da seita dos nazarenos, é do caminho. Então, não tinha uma definição quem era essa gente. Então, quando chega o apóstolo Paulo, diga assim, graças a Deus. Diga, graças a Deus, que o apóstolo Paulo foi levantado por Deus. Diga, ele lançou o fundamento. Diga, ele lançou as bases. Ele lançou o alicerce. Diga, ele lançou a palavra que sustentaria o edifício. Edifício? Pô, a palavra vai sustentar o edifício, pastor? 1 Coríntios 3,9, veja aí. O que diz aí? Olha aí para a sua Bíblia. Porque de Deus somos cooperadores. Somos lavoura de Deus. Somos o quê? Edifício de Deus. Está vendo como é que Paulo comparou a igreja como um prédio? Falou, a igreja é um edifício de Deus. Sustentado pelo alicerce, que é a graça de Deus, que é a palavra predestinada de sabedoria, é aquilo que eu te prego desde 2006.
sem tirar um I, nem tirar o traço do T. Estou aqui edificando a igreja. Irmão, para edificar uma igreja não é uma... Ovelha não é uma manada de bode abençoado. Ovelha é ovelha. Então, para você edificar... E a porta, ela não é larga. A porta é estreita. Não pense em porta larga. Porta larga conduz à perdição. Pense em porta estreita. E porta estreita não passa multidões. Porta estreita passa um de cada vez. Por isso que Jesus fala assim: quando uma alma, a festa. Por quê? É uma alma que passou pela porta. Você imagine passar 50, 60 pessoas numa porta assim. Vai acontecer o quê? Acidentes, mortes, atropelamento, desgraça, briga, soco. Eu quero passar. Vai haver confusão. Então, a porta, diga-se, a porta é estreita. Então, e para você edificar, eu me recordo quando estava mexendo na estrutura da minha casa. Aí o homem, o pedreiro, começou a cavar e cavou meio metro. Eu falei, tem água demais saindo, cava. E foi cavando, que ele se escondeu lá dentro. Falei, agora, põe os ferros aí e o concreto. Para que isso, pastor? Eu não era nem pastor na época, para que isso? Eu falei, para que isso? Porque quem vai morar aqui é um homem muito valioso para Deus. E a minha família também vale muito para Deus. Então, vai vir o vento, a chuva, vai vir um monte de coisa. E eu sei, se eu tiver feito esta casa com um bom fundamento, tudo que vier contra ela não vai prevalecer. Então, se o teu fundamento está a graça de Deus, tudo que vier contra você não vai prevalecer. Pode ser o câncer, a doença, a miséria, a pobreza, tudo que vier contra você não vai prevalecer. Entende? Quem entende isso? Você está na graça de Deus? Está debaixo do fundamento? O alicerce. Teu alicerce é quem? Tem gente que o alicerce é o pastor. Meu pastor. Meu pastor. Aí teu pastor, que nem aconteceu esse caso aí no Rio de Janeiro, né? Quantas ovelhinhas vai desviar dessa mulher, desse casal? Quantas? Porque já desviaram um monte. Um monte já se desviaram. Sabe por quê? Porque o fundamento não era a graça, não é Cristo. Fundamento é um homem. Fundamento é uma organização, é um grupo. E esta igreja não tem grupo, tem Cristo. Eu lhe prego a Cristo. Eu lhe prego ao Cristo ressuscitado, não o Cristo Jesus de Nazaré. Eu lhe prego aquele que ressuscitou, aquele que disse a Paulo, tu estás curado, aquele que disse a Paulo, tu és perfeito, aquele que disse a Paulo, nada te separa do meu amor, aquele que disse a Paulo, ninguém tocará na tua vida, porque eu tenho muito povo nessa terra. Essa é a graça de Deus, diga assim, esta é a graça de Deus. Diga, é a sustentação. É ela que nos sustenta, irmãos. Quantas coisas você passou? Você não ficou? Quantos que estavam do teu lado e se foram? E estão com a vida desgraçada. Sabe por quê? Arrepiou, não é arrepiar, não é estar com a graça de Deus. Pular não é estar com a graça de Deus. A graça de Deus é as 14 cartas do nosso irmão Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Diga, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Diga, é sobre o fundamento do homem de Deus, que Deus escolheu. Diga assim, Deus escolheu. Gálatas capítulo 1, 16. Terminamos agora, tá? Gálatas capítulo 1, verso 16. Domingo nós vamos dar, nós temos muitas palavras. Domingo, Gálatas capítulo 1, versículo
16. Olha o que ele diz. Revelar. Não, vamos ler o 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse, pregasse quem? Jesus. Paulo pregasse Jesus entre quem? Entre os gentis. Então Paulo foi ordenado por Deus desde o seu nascimento, desde antes dele nascer, para ser um pregador aos gentis. Quem são os gentis? Todo aquele que não tem sangue israelita, ou seja, todos que não são judeus são gentis, e esses têm que receber a graça de Deus na vida. Você tem que fechar tua mente o legalismo de Moisés e se agarrar à graça de Cristo, porque Paulo falou, para que eu o pregasse entre os gentis, sem detença, não consultei nem carne, nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então diz que o que Paulo pregava no versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado é segundo o homem. Ele aprendeu com Pedro, porque Pedro, mas peraí, irmão, Pedro andou sobre as águas. Pedro, a sombra de Pedro curava. Pedro era o apóstolo preferido de Jesus. Jesus entregou até as chaves, falou sobre esta pedra. Acho que ele pensava, Pedro estava pensando que quando Jesus falou, sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei. Ele não está falando sobre essa, está falando sobre esta. Ele estava apontando para ele mesmo, sobre essa pedra eu edificarei. Ou seja, toda a igreja que está edificada sobre o evangelho da graça está edificado sobre a pedra. Ou seja, quando uma casa é construída sobre uma rocha, não cai. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que você pode enfrentar nessa vida? Você sabe o que você pode enfrentar nessa vida? Sabe o quê? Tudo. Entendeu, Salvador? Você pode enfrentar tudo. Sabe por quê? Você está sobre a rocha. Diga, eu estou sobre Cristo, fundamento Cristo. Eu não estou sendo conduzido à areia. Eu não vou pisar e vou afundar, irmãos. Eu vou pisar firme e não vai afundar. Eu posso viver aqui 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Eu não vou me desviar, eu não vou me aborrecer com Deus por causa de um problema, eu não vou ficar chateado com Deus, eu não vou amaldiçoar Deus, eu não vou, porque a minha vida está em Jesus Cristo. Então, quando alguém tem a sua vida em Jesus Cristo, você enfrenta o que você tiver que enfrentar. Eu sei que todos nós enfrentamos coisas. Você sabe que você vence tudo? Porque você está sobre o fundamento. Diga, fundamento. A base da sustentação. O que segura. É o principal apoio. É a base. É o alicerce. Alicerce bom. Rocha. Pedra dura. Não vai, pode bater, que eu vou ficar firme, pode vir o que vier, eu vou ficar na graça de Deus, a graça de Deus, diga a graça de Deus, amém, igreja? Assim seja, assim disse o Espírito Santo de Deus. Você que está aí pelo Facebook, domingo que vem tem mais, dentro desse assunto, só há um fundamento. Fique na paz de Cristo, anjos contigo e com a tua família. Quiser falar comigo, no 3016-3510 ou no 98602-2369. Fiquem na paz. Graça e paz para vocês todos que estão aí, que vão nos ver depois. Amém? Igreja do Deus vivo.